Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball possui muitos personagens, amados e odiados, mas tem uma personagem específica que se destaca. A Tite é provavelmente a personagem mais dividida nessa fanbase. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco do porquê ela é tão amada e odiada. Mas é claro, antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e também não se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ah, Titi, o que eu tenho pra falar sobre essa personagem, hein? Se eu pudesse fazer uma lista das personagens mais irritantes e insuportáveis dos animes, ela provavelmente estaria lá. Exatamente, Goku! A mim pouco interessa o que pode acontecer com a Terra! É a Titi! Essa não! Goku! Mais de 90% das cenas dessa personagem são só ela gritando e sendo chata com todo mundo. E você pode até chegar e me dizer: não, Goten, mas veja bem, ela é uma piada. Essas cenas da Titi são cenas de comédia, você não deve levar a sério. E realmente a Titi é uma piada de mau gosto do autor. E por muito tempo eu pensei que esse velho caduco tinha dito que ela na verdade era uma punição para o Goku. O que, se fosse verdade, seria provavelmente uma das piores coisas que eu já ouvi vindo de um autor. Mas na verdade, pelo visto não, a Titi não era uma punição para o Goku, era uma punição para o próprio Akira, porque ele não gostava dela e pensou, bom, já que eu não gosto, eu vou fazer ela casar com o Goku pra eu continuar desenhando. Eu não sei que tipo de lógica é essa, ou se o Akira gostava do próprio sofrimento, mas é um fato que nisso ele acabou fazendo os fãs sofrerem também, e fez questão de piorar a personalidade dela, transformando a pobre coitada na mãe rígida genérica que não gosta dos filhos fazendo nada além de estudar. Também posso ir junto? É claro que pode! Não! Você tem que estudar, Gotenzinho! Então você fecha a boca e vai tomar no seu cu! A mãe japonesa tradicional genérica, onde tudo que ela faz e toda a personagem se resume apenas e exclusivamente a ficar gritando com o marido, ou ser um papagaio que não para de falar sobre estudos e escola. E assim, muitos personagens de Dragon Ball realmente têm cenas muito parecidas, tipo o Mestre Kami sempre aparecendo pra ser tarado, mas pelo menos o Mestre Kami tem cenas marcantes que envolvem outras coisas. A importância nele na narrativa vai para outras partes do personagem. O mesmo acontece com Bulma, o Kuririn, mas a Titi não. Mais de 90% das cenas dela é só gritaria. Agora me diz, como é que eu faço pra gostar de uma personagem dessas? E sabe qual que é o pior? As cenas mais icônicas da personagem são simplesmente ruins. Por exemplo, uma das cenas que mais irritou as pessoas, ou melhor, mais me irritou, é a cena dela na saga Saiyajin, onde basicamente o Goku, até aquele ponto, já tinha passado 4 anos com a Titi. 4 anos direto. E o Goku simplesmente morreu e ela se importou? Só que assim, esse não é nem o maior dos problemas. A questão é, um ano se passa, ela encontra o marido que devia estar morto e ele tá tetraplégico no chão. E o que ela faz? Ela faz o que qualquer ser humano racional faria, né? Ela não só ignora ele, mas fala que é culpa dele isso ter acontecido porque sim. Não existe lógica por trás dessa cena. É só aquilo, eu vou humilhar o seu personagem, mas é pra uma cena de comédia. E você tem que aceitar, obviamente. É piada, não leva a sério. E as coisas ficam ainda piores quando a personagem na saga do Majin Buu simplesmente vai lá e cogita trocar o Goku pelo Vegeta. Não satisfeitos, decidiram fazer ela parecer uma cadela no cio no jogo do Sparking Zero. Look at the size of those biceps. Well, good to know your son is staying healthy. Supostamente piada, tá? E acaba que fora esse alívio cômico ruim que ela faz, ela é uma personagem inútil. Então, seja no GT, seja no Daima, seja no Super, seja no Z, ela não faz nada que presta. A participação dela no Daima é literalmente lavar a louça. Não fez mais que obrigação também. E pelo fato da Titi ser tão inútil na narrativa, tem gente que vem com umas ideias piores ainda. Tipo as pessoas que falam que ela deveria continuar como guerreira e fazer parte do grupo dos Guerreiros Z. Eu não preciso nem dizer por que isso é uma péssima ideia.
Ficar pegando personagem cujo apoio deve ser mais emocional e ficar colocando poder neles é simplesmente ruim. Eu não vou nem mencionar a série do Flash que deu poder pra todo mundo, a família Sanguessuga Aranha. Outra coisa que me incomoda pra caramba e faz eu desgostar da personagem são os supostos memes onde ela é infiel com o Goku, falando que não, o pai do Gohan é o Yantia, que sei lá o que. Não só são sem graça, mas tem muita gente que genuinamente acredita nisso. A comunidade americana de Dragon Ball, por exemplo. E não é como se a opinião deles importasse tanto, mas eles influenciam até na opinião de gente aqui no BR. O Arroz também tem a sua parcela de culpa, né? Porque toda essa questão dela ser uma mãe coruja genérica veio dele. E ela só vai começar a virar uma personagem minimamente interessante depois que ele já tá começando a crescer. Só que pra mim não existe suposição pior do que as pessoas que falam que a Titi seria uma estudadora. E eu nem falo no sentido de ler livros não, porque para algumas pessoas supostamente o Goku não sabe o que é, né? E ela teria obrigado o mesmo de alguma forma, seja por falar que é algum tipo de luta ou oferecendo comida para ele. Eu nem preciso dizer que isso não só é ridículo, mas também é perturbador, cara. E o que me irrita mais é saber que piadas como o Goku dizendo que não sabe o que é um beijo colaboram para esse tipo de coisa. A Titi pode ser sem graça, mas ela não é o Griffith. Mas apesar de todas as minhas críticas à personagem, não seria justo eu simplesmente só xingar ela. Então eu vou tentar ver as coisas na visão de quem gosta da personagem. E talvez de fato ela não seja tão ruim assim. Porque querendo ou não, como eu falei, muita gente tem essa visão deturpada da personagem. E sim, ela tem boas cenas. Mas primeiro eu vou falar sobre o pequeno desenvolvimento que ela tem na obra, né? No clássico, ela era simplesmente uma garota que queria muito viver um romance. E acabou que ela ficou de certa forma meio obcecada pelo Goku. E quando adulta, ela também continua meio assim, só que ela só demonstra essa personalidade em poucos momentos, enquanto ela aderiu a essa personalidade de mãezona. E o motivo para ela ser essa mãe super protetora também é legal, porque ela queria que o Gohan não fosse um caipira que nem os pais. Só que nisso ela acabou ficando meio obcecada, né? E o momento que ela percebe isso e muda é justamente depois da morte do Goku. E acaba que a personalidade dela muda da Saga Cell pra Saga Buu, com ela aceitando mais e deixando o Goten treinar. E falando dela num geral, apesar de eu ter raiva das cenas dela, ela é sim uma boa esposa pro Goku. Na verdade, os dois simplesmente se complementam, porque os dois são dois extremos diferentes juntos. E a Titi, com essa personalidade e jeito dela, é uma das poucas mulheres que eu vejo tendo uma boa relação com o Goku, principalmente porque ela entende o jeito que ele leva a vida dele. Claro, nesse caso eu me refiro a Titi e o Goku bem escritos. Ela é simplesmente apaixonada no mesmo desde que eles se conheceram e nunca deixou de ter essa paixão. E querendo ou não, é uma boa mãe, pelo menos pro Gohan, né? Mesmo o poder oculto sendo essa decepção que é, ela ainda apoia ele. Apoiou ele nos estudos, apoiou ele pra ficar com a Fidel e até mesmo apoia ele em ser um personagem mal escrito. Mas brincadeiras à parte, essa visão que as pessoas têm da Titi vem justamente das fases mais mal escritas dela, seja a Saga Saiyajin, o Super ou até mesmo o GT, onde ela não contribui quase nada para a história e quando contribui é sendo chata. Outra coisa que também contribui para isso é a dublagem americana, que a gente já sabe que tá bem longe de ser a mais fiel. E fizeram questão de fazer a Titi uma personagem ainda pior lá. Por exemplo, a cena onde a Titi fala que queria trocar de marido com a Bulma, na verdade é exclusiva da dublagem americana, porque no japonês e no BR ela fala que a Bulma nunca conseguiria ficar com o Goku, porque ela é mais bonita, criando essa competição saudável. Além do mais, a gente já sabe os milhares e milhares de erros que a dublagem americana tem. E a comunidade americana de Dragon Ball por si só já fala um monte de mentira. Então misturar esses dois acaba piorando a personagem. E a gente fala tanto sobre os momentos mal escritos dela que esquecemos dos momentos bem escritos. Por exemplo, por incrível que pareça, no Batalha dos Deuses ela é bem escrita, tendo várias cenas onde ela se preocupa e até mesmo defende o Goku, e até mesmo naquela cena onde o Goku supostamente morre, a primeira pessoa que ele pensa é na Titi. E os próprios filmes de DBZ que você pode criticar e tudo mais, mas você não pode dizer que a Titi aparece pouco. Até na Saga Buu, onde ela sim tem algumas cenas ruins, ela também tem muita cena boa. O fato dela treinar o Goten por si só já acho muito legal. E a única parte mais chata dela é que ela quer que o Gohan ganhe dinheiro, mas isso até que faz sentido, então não vou reclamar. Mas a melhor e mais bem escrita cena da personagem, sem sombra de dúvidas, é na Saga Cell. A cena no mangá já é boa, pois ela foca bastante na mudança de mentalidade que rolou no Goku depois que ele quase morreu.
entendeu? Porém, meus amigos, aqui estamos falando da época que a Toei melhorava Dragon Ball. Até aqueles fillers do clássico do Goku com a Tite são muito bons. E é claro que a Toei fez cenas ruins também, mas essa especificamente é muito boa. É simples, mas diz tudo, é muito significativa. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar se sentindo meio vazio ultimamente. Talvez como se não tivesse mais propósito e nem motivos para viver. E isso fez você acabar se distraindo e se desviando dos seus objetivos. Mas eu quero que você saiba que você não pode desistir. Esse sentimento não vai fazer nada além de te atrapalhar e mexer com a sua cabeça. O que você realmente precisa sentir é o amor de Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus. Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!